Boa noite! Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um Fofoca de Negócio. Hoje eu tô aqui com duas feras do empreendedorismo amazonense. E se eu fosse você, ficava aqui até o final, porque vão ter dicas maravilhosas. Hoje a gente vai falar de amizade e empreendedorismo, uma tradição que não se apaga. Fica com a gente que tem dicas, tem desafios que foram enfrentados, tem amizade, qual a importância dos valores no empreendedorismo, na amizade e como isso é importante para que todos cresçam juntos. Mas antes de anunciar as nossas feras que vieram aqui, eu vou chamar o nosso patrocinador, Real Equipamentos, que abriu uma loja em Parintins. Você que está aí em Parintins, aproveita e passa lá na Real Equipamentos, que está com uma promoção maravilhosa. Dá uma olhada aí no VT. 2 pra lá e 10 pra você. Você morador de Parintins ou visitante, venha pra Real Equipamentos e aproveite 10% de desconto em toda a loja e parcelamento em até 6 vezes sem juros. Não é lenda? Visite a Real Equipamentos em Parintins e comece a empreender com nota 10 do Item Economia. Rua Geni Bentes, Itaúna 1, mais conhecida como Rua Larga. Telefone 98622-2095. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Viu? Parintins ganhou uma loja maravilhosa aí para apoio no empreendedorismo, ali do boi, dos empresários que estão lá. E hoje eu estou aqui com André Parente, empresário e chefe de gastronomia da Cachaçaria do Dedé. Dedé, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aí ao Fofoca de Negócios. Obrigado. Uma fofoca boa sempre é bom, né? Sempre! Fofoca aqui é o que não falta. E estamos aqui com o seu José Pinheiro, da Real Equipamentos, presidente da Real Equipamentos, que também tem muita fofoca para contar. Cachaçaria do Dedé tem 32 anos, né, no mercado, tem várias filiais e vamos já saber de toda essa fofoca. Fica aqui que você vai saber. Real Equipamento está com 46 anos no mercado também amazonense. E aqui, gente, pega o papel, pega a caneta, vai anotando, porque tem muita coisa boa. E eu vou começar conversando com o Dedé. Como foi que começou essa gastronomia, essa paixão gastronômica? E o nome Cachaçaria, como foi que cresceu? Onde foi que os valores e a amizade se encontraram? E se teve fofoca por trás desse empreendedorismo maravilhoso que aconteceu? Não, tem muita fofoca, né? Obrigado pelo convite. Muita fofoca boa, viu? E assim, um dos orgulhos que eu tenho, agora dia 4 de outubro, que faz 32 anos, né? E esse cara aqui sentado na minha frente, eu falo o cara com todo respeito e carinho, né? Ele faz parte aí dessa nossa história bonita com a gastronomia, né? O seu Zé é assim, eu costumo dizer que o seu Zé é um patrimônio, né, da minha história, né? Junto com os meus chimós também, que foi lá de onde eu vim. E a minha história com a gastronomia começou exatamente com a abertura da importação para o resto do Brasil e graças a Deus aquela nossa falsa Zona Franca, que ali era limitada a 3 ruas ali no centro, Doutor Moreira, Guilherme Moreira e Marcílio Dias. Aquilo acabou, né? E eu saí da Bemol nessa época, em 90, e montei a minha barraca de pastel. Era um trailer que depois eu transformei na minha barraca. E logo, com 6 meses de idade lá do empreendimento, apareceu um cara aí, Deus colocou, como coloca tantos anjos na minha vida aí, esse cara, né, na minha frente, graças a um gerente dele, né, que não acreditou naquele cara de sandália havaiana, short, bermuda, né, a gente vai comprar uma máquina, essa máquina tá lá na loja do Parque 10, né, costuma dizer que ela já fez o papel dela, pagou o INSS dela e já está recebendo aposentadoria, porque ela não trabalha mais. Mas aí eu vendo essa máquina lá, quando eu comecei a fazer pastel, eu fazia pastel numa garrafa de cerveja, né, eu e minha esposa. Então, assim, o negócio... Comecei pensando em vender 50 pastéis e logo cheguei no número muito mais de 500. Então, aquilo virou um pesadelo para mim, porque eu não tinha mais condição de fazer, tudo manual, não tinha máquina, não tinha nada.
E um belo dia resolvi ir atrás, né, de comprar uma máquina. Se puder ter alguma coisa que vai facilitar a minha vida. Só que naquela época só tinha de nome mesmo, só minha certidão de nascimento, né? Então crédito não tinha. E aí entrei lá na Real Equipamento, ainda na 24 de maio, né? Entrei lá e perguntei pela máquina pastel e me mostraram uma Ferrari, né? Essa máquina rebatia massa, já abria massa. Putz, porque o que eu estava vivendo era um sonho. Quanto é que é, né? E aí o valor estava muito aquém do que eu podia pagar, né? E o seu Zé deve ter percebido e me viu, eu já saindo da loja, me chamou numa salinha. Me lembro bem que a salinha dele era um pouco maior, ou o tamanho de um banheiro, né? Mal tinha uma mesa lá, e ele entrou. E eu digo isso para todo mundo com muito orgulho, porque você acreditar no ser humano, cada vez mais está ficando mais difícil, né? E esse é o dono desse cara, né? Acreditar nas pessoas, né? E aí você pode até dizer, pô, mas fulano me enganou. Esse cara que te enganou, para mim não faz... Para mim não é esse cara que vai tirar o brilho do coração das pessoas, né? Porque se a gente parar de acreditar no ser humano, o mundo acabou, né? E ele me chamou lá e me falou como é que... Me perguntou de onde eu era, eu falei, só do Parque 10 e tal. Nunca tinha me visto, acho que só na outra encarnação, que a gente deve ter se encontrado. E aí ele perguntou como eu podia pagar a máquina. E naquela época, né, era muito fácil você ter um talão de cheque, né? Todo mundo tinha um talão de cheque, né? 20 folhas, dobrava, acho que ia ficar bonito no bolso, né? E eu falei para o seu Zé que eu podia pagar em 10 vezes, era o que eu imaginava que cabia no meu orçamento. E ele virou assim, vou te vender a máquina. Putz, legal, né? Vender a máquina, o cara nem me conhece, né? Vou dar um cheque. E ele virou para mim, mas tem uma condição. Aí eu comigo, né? A dificuldade vem aí agora, né? A facilidade ele já vendeu. E foi quando ele falou que no dia que ele me pediu um favor, que no dia que eu não tivesse o dinheiro para honrar o cheque, que eu avisasse a loja. E olha, Dani, graças a Deus, eu nunca precisei ligar para ele para esse assunto. Precisei dele para tantos outros assuntos. E paguei a máquina, e isso aí começou uma história que eu digo para todo mundo, de respeito, de gratidão, de carinho, de admiração que eu tenho por senhor. E assim, bem que eu não devo nada para ele, porque ele vendeu uma máquina, nós dois fizemos a nossa parte, e nasceu essa coisa aí chamada amizade, respeito e gratidão. Que bom, que história linda. E seu José, com certeza, assim, como o Dedé, né, apareceu lá e conversando, você acreditou, confiou na história da Real Equipamentos em 46 anos, deve ter tido algumas outras. E aí eu pergunto, o que faz a estrela na testa brilhar e dizer, esse cara vai prosperar? A experiência de vida. Minha vida, Dedé, não foi diferente. Nós nos identificamos com certeza pelo fato da nossa vida, como nós iniciamos. Eu comecei muito cedo, então eu sempre digo, eu comecei a analisar as pessoas de muito cedo. Eu com 16 anos tive minha primeira gerência, fui pego de surpresa para tomar conta de uma casa de comércio de um tio meu que tinha que se ausentar. Então, com 16 anos, eu fiquei desde a chave do cofre e o borrador, que naquela época se tratava dessa maneira. Então, logo depois, eu também, com o andar do tempo, a vida foi me levando e a gente foi levando. E com 23 anos eu já tive uma outra experiência, que essa experiência que me informou mais ainda, me deu um passo. Eu com 23 anos já estava no outro negócio, que eu tinha 87 colaboradores, tratando totalmente com um ramo diferente que tem hoje. Tá? E é por isso que eu digo para você, por que eu estou falando isso? Para justificar aquilo que eu digo, a experiência que me fez analisar, conhecer as pessoas. Então, imagina, um garoto de 22 para 23 anos quando eu tinha esse negócio, 87 funcionários, lidando com todo tipo de gente, com motorista e tal, uma série de coisas aí. Então, a coisa rodou muito e não deu certo, com uma certa dificuldade,
e foi quando eu resolvi mudar de negócio. Mudei de negócio e comecei. Eu digo sempre, eu me decidi, eu tive uma atitude, é o que eu aconselho a todos. Tenha atitude na sua vida para você poder mudar para melhor. Eu tinha 87 funcionários, para muitas pessoas poderia dizer que era grande coisa. Muita gente naquela época achava, olha, o Zé Pinheiro está muito bem de vida, mas não sabia meu sacrifício e o trabalho. Negativo, eu não estava bem de vida, eu estava mal de vida, porque eu só trabalhava, não ganhava dinheiro e era com muita dificuldade. E foi por essas dificuldades que eu resolvi fechar o negócio. Eu próprio resolvi, decidi, nos meus 27 anos para 28 anos, eu resolvi fechar. Tá? E foi quando eu comecei esse negócio e hoje escolhi, como eu escolhi, entrar no ramo de equipamento, porque eu comecei com representada e depois botei a loja e foi nessa época que já com uma experiência, eu na época, para você ter uma ideia, Dedé, eu era o comprador, eu era o analista de crédito. Analisou meu. Eu era tudo, eu era o gerente, eu era tudo. Tinha vendedores, eu tinha aquela pequena loja, quando você conheceu, aonde eu comecei, certo? No ano em 77, exatamente, datada de 31 de maio de 77, foi quando se abriu ali, que era eu e meu saudoso cunhado, Sebastião Braga, do qual nós éramos muito amigos, e abrimos aquela loja e em seguida logo ele seguiu com a representada e eu segui com a loja, com o negócio. Apartamos tal e eu segui. Foi quando nós já estávamos trabalhando ali com uma pequena loja mesmo, e eu tive, como sempre, eu tive a iniciativa de um vendedor atender o cliente e eu perguntar o porquê. E eu vi que a figura que tinha entrado lá, um rapaz jovem, bonito, entrou, foi atendido, mas não efetuaram a venda. E eu lembro, você me recordando tudo isso, até hoje eu lembro, como fiz com tantos outros. Perguntei, chamei e disse o porquê. Aí chamei da minha sala, conversei um pouco e já vi. Esse cara é o futuro. Entendeu? Vi, porque a experiência que eu digo, eu contei essa minha história de chegar até aí, porque a vida me ensinou muito. Conhecer as pessoas. Conhecer. E o pouco que eu conversei, perguntei onde era e mais alguma coisa, falei, tudo que me respondeu, eu digo, esse é um rapaz digno. E eu não tenho medo de fazer negócio. E fiz, como muitos fiz na minha vida. Entendendo? Então, sempre o que eu digo, procure ver as pessoas. Analise não como ela está vestida, mas o que ela tem dentro do seu coração. E eu vi que dentro de você tinha exatamente essa verdade, essa seriedade, essa dignidade. Tá? E aí eu fiz o negócio e aí está o resultado. Fico muito feliz hoje em dizer para você que eu sou feliz e você, para mim, é um exemplo de sucesso. Você é um case de sucesso, entendeu? Como tem tantos outros. Mas você, eu conheço sua história, sei como você trabalhou e batalhou e conheço a sua responsabilidade, que você me comprou tantas coisas, tá? Na dificuldade. E você, não sei se por orgulho ou por responsabilidade, mas você nunca me pediu para alguma coisa fazer, ou prorrogar, ou dizer, sempre cumpriu os seus compromissos dignamente.
Mas, e eu digo, eu mostro, às vezes, até hoje, eu falando para os meus funcionários, digo, olha, o análise de crédito não só se faz pelos números. Se você procurar e conhecer a pessoa, facilita muito mais, porque os números enganam, mas o coração não engana. Entendendo isso, da conversa, vendo a personalidade, que a pessoa tem um caráter, entendendo? E veja bem, nós não nos conhecíamos, e foi nesse momento que eu vi a gente conversando, você se sentiu muito bem à vontade comigo, você abriu o coração, falou e tudo, e aconteceu, entendendo? E aconteceu, e aí está o Dedé, rico e milionário. Amém, receba, senhor. Rico e milionário. Fico feliz por isso, Dedé, de a gente hoje estar sentado aí, eu tenho a intimidade, assim, a liberdade, digo, a liberdade com responsabilidade com você, sempre nós tivemos tanto um com o outro, essa liberdade com responsabilidade um pelo outro, e esse carinho, eu tenho muito carinho por você. Obrigado, eu. Você, para mim, tem a idade de ser meu filho, então eu sempre tenho você assim como, entendendo? E você me pede, eu tenho a obrigação de conceder, entendendo? E, logicamente, graças a Deus, você hoje está muito bem, mas amém. Continue dispondo do seu velho amigo. Obrigado, José. E no meio de tantas histórias aqui maravilhosas, né, de como surgiu e a amizade, de conversar com as pessoas, que hoje, né, isso tá tão raro, né, no WhatsApp, você na vida corrida às vezes não para conversar. Então a importância de conversar, de conhecer realmente o que aquela pessoa tem dentro, né? Aí tem 2 cases maravilhosos que surgiram uma amizade de uma conversa de negócios. E Dedé, durante todos esses anos de cachaçaria, teve algum desafio que você falou assim, eu vou desistir? Com essa eu desisto. Não, assim, desistir não, mas de fazer você pensar e repensar, né? Eu nunca tive tive vários obstáculos na minha vida aí, né? Mas de desistir não, eu botava, até hoje eu coloco, tudo de errado que acontece na vida da gente tem um porquê. Eu sou católico praticante e tenho a certeza que é Deus querendo livrar a gente de uma coisa bem maior e fazer a gente refletir e mudar ali o ciclo de alguma coisa e seguir em frente, né? Então eu costumo dizer que com todos os erros que eu já passei, todos os obstáculos, putz, não. Mas eu te falo que ao longo desses anos, o pior dia para mim, desses 31 anos, foi no dia 2 de abril de 2020. Quando em um dia eu tive que tomar a decisão, eu com meu sócio, de demitir 220 funcionários. Aquilo para mim doeu muito, né? Primeiro que, assim, nós tínhamos 480 funcionários e nós tínhamos que tomar alguma ação ali. E aí eu fui até, assim, mal compreendido pelo um repórter, e eu rezo por ele para que um dia, assim, ele se perdoe. Que uma das minhas declarações eu falei que eu estava feliz de poder honrar com a demissão de 220 funcionários. Não estava feliz porque eu estava colocando 220 pessoas para ficar desempregado, mas ali eu estava garantido, todos os direitos dela pagos, sem, graças a Deus, sem precisar negociar, parcelar. E ele teve a infelicidade de fazer um comentário maldoso. Mas quando eu vejo hoje, depois da pandemia, a pandemia também trouxe muita coisa boa, né? A gente tem a certeza lá na empresa que a gente cresceu muito profissionalmente, né? Estou falando do lado financeiro, né? Profissionalmente depois da pandemia, fruto da pandemia, né? Que fez a gente se repensar, né? Agora desistir não, sabe? E quando eu vejo assim, e sempre procurei os caminhos certos, né? Da coisa. Não vou dizer que na nossa empresa é 100% certo, porque no meio do governo a gente não sabe quem é certo e quem é errado. Você às vezes está achando que está fazendo uma, principalmente na parte fiscal, de um jeito,
e mudou ontem que ninguém sabe, né? Mas a gente procura sempre manter isso daí da maneira mais correta possível, né? Que isso para mim diminui aí o ânimo das pessoas quererem desistir, né? E o importante de ter bons profissionais para nos orientar a respeito disso, porque é impossível a gente saber de tudo. Não, eu costumo dizer, Dani, que o maior patrimônio que a gente tem é nossos colaboradores. Porque temos lojas em Belém hoje ainda, porque nós perdemos a loja de Fortaleza e de BH. Mas a de Belém, a loja lá está operando. As 5 lojas de Manaus estão operando e eu estou aqui, nesse bate-papo gostoso. Então, tipo assim, eu costumo dizer que o maior patrimônio nosso é a nossa mão de obra. Sim, né? Com certeza. Que bom, que bom. Acho que de toda boa empresa, acho que deve pensar exatamente como eu penso. Com certeza. Seu José, você também, como um bom católico, como o Dedé falou, qual a importância da religiosidade no mundo dos negócios e para a vida? Olha... Que com certeza também teve desafios e aí a conversa era só entre você e o cara lá de cima. Quantas vezes, né, Dedé? Nós professamos a mesma fé. Eu também. E eu digo sempre, o homem sem a espiritualidade, sem acreditar em Deus, ele vai mal em tudo. Vai mal na saúde, no intelecto e no físico. E são as 4 coisas que eu digo, que isso é que mantém o homem pronto para a luta e vencer. Deus, religiosidade, tá? Saúde, físico e o intelecto, para você ter a condição de pensar, saber pensar e decidir na hora certa, e conhecer o que você está fazendo. Então, se não fosse, eu tenho certeza que aconteceu e você confirmou aí, é a fé que te mantém seguro, porque se você acredita em Deus, você acredita em você mantém essa conexão. Verdade. Então isso te enfrenta, te dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Você não imagina, às vezes as pessoas não sabem o que eu já enfrentei, não sabem. Eu nunca tirei na loteria, nunca ganhei, a herança para poder começar. Sempre foi um trabalho. E com detalhe, muito com dignidade. Trabalho com dignidade. Que a receita, eu sempre digo, é muito fácil. Né? É muito fácil. É você acreditar no que faz e vivenciar 24 horas que faz. E acreditar em muito. E trabalhar com dignidade. A coisa vai. As dificuldades tem. Eu tive muitas dificuldades na vida. E eu vou contar uma passagem aqui, que, como você disse, tudo acontece no momento, Deus te conduz. Eu digo isso porque minha vida é pautada por isso. E eu acredito nisso. Eu sempre digo, não é eu o administrador, eu só sou o instrumento. Tá? Lembro, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, eu abrindo a loja de Boa Vista. Com muita dificuldade. Coragem. E acreditando. Eu digo, em Manaus aqui em Manaus, eu já tinha 2 lojas. Já tinha 2 lojas em Manaus. Aí eu digo, abri Boa Vista. Mas como é que vai ser? Eu digo, Deus vai dar uma. Eu vendo e tal. Aí eu, chegando em casa, uma certa vez, de madrugada, e a Daiane, minha filha, que hoje acabou de fofocar. Olha a fofoca aí! Ela, doutora Daiane, na época, tá advogada, com o escritório montado,
Cheguei 3 horas da manhã e começou um papo em casa. E ela disse, pai, eu estou vendo que tu está sozinho e tu está expandindo e vai ficar difícil, tu não tem condição. E realmente, eu disse, filha, mas é assim, a gente vamos trabalhar, eu só. E, logicamente, com os nossos gestores, né? Que eu conto, é como você disse, abriu esse parênteses como você disse. Teus colaboradores é o que realmente faz. Você está aqui e está todo mundo lá. Era o meu caso, eu sempre confiei e acreditei nos meus colaboradores. Mas concurso para fazer, já estava preparada para fazer o concurso e não apareceu para fazer prova para juiz ou promotor. Não apareceu, graças a Deus. É o que eu digo, Deus conduz. Aí ela disse, eu estou achando que tal, se tu quiseres, eu vou trabalhar contigo. Eu digo, meu filho, você é que sabe. Você é que sabe. Então ela disse, não, se tu aceitar, então você só disse, não, eu estou decidido. Então tudo bem, será bem-vindo. Ela disse, então tudo bem, eu só tenho uma única condição. De qual é? Eu quero ser tratado igual ao funcionário. Meu filho, essa é a única condição. Aí eu dei aquele sorriso, tá bom, é isso que eu quero? Tá, então... E ela disse, tal dia, ela sempre foi muito de data, de cumprir a data. Outro detalhe que eu digo, para você tocar um negócio e para você empreender e começar, você tem que acreditar e o que prometeu você tem que cumprir. Então, sempre foi o caso da Daiane. Ela, do dia que me disse, e tal dia, um dia de segunda-feira, ela começou. Começou vendo tudo, depósito e tal, tinha um caminhão parado, ela pulava dentro do caminhão, tirava do lugar, botava para outro, fazendo o que precisa. Ela começou fazendo. Sim, e outro detalhe, quando ela chegou, ela disse, pai, já estou matriculado da FGV e vou fazer uma graduação. Digo sim, de qual? Gestão de negócio. Beleza? Então está começando bem. Aí foi isso há 20 anos atrás, mais ou menos, 20, mais ou menos 19 anos por aí. E começou. Então é o que eu digo. Foi um aprendizado. Ela não sentou na minha cadeira e nem do meu lado, porque tinha muitas cadeiras até para ela chegar do meu lado. Entendeu? Então foi caminhando. Depois disso, com toda a dificuldade que eu estava sentindo, e nós começamos a mudar a empresa. Veja bem, uma cabeça nova, entendeu? Cheia de ideia, saindo de uma pós-graduação, entrando na outra, entendeu? E isso foi fluindo cada vez mais e foi me dando visão e acreditando. Eu digo, esse é o nome, bora multiplicar, bora fazendo. Então, logo nós fizemos aí os nossos planos futuros, nossos planos de expansão, como estamos até hoje. Tá? E é isso. Você, para empreender, sobretudo, você tem que acreditar e fazer as coisas certas e botar as pessoas certas. Como a Daiane entrou e com isso aí
eu digo que é uma das pessoas certas que entrou na empresa. E não é à toa que hoje já tenho como minha sucessora, tá? É como você disse, hoje você está aqui, todo mundo está funcionando, está trabalhando. Eu nunca tinha passado, Dedé, 30 dias fora da empresa. E mês passado eu passei 34 dias. Mês passado eu cheguei agora, semana passada. 34 dias. Então, começou a dar resultado. Começou a dar resultado. Então é isso, entendeu? E eu fico muito feliz por isso, pelo sucesso dela e pelo empenho que ela tem. E hoje eu tenho a confiança muito grande e já me sinto um pouco tranquilo. Mas é o que eu digo, temos muita coisa ainda para fazer. E tem muita coisa para aprender, porque nós nunca sabemos de nada. Eu aprendo até hoje muito, aprendi muito com ela, entendeu? Você mesmo, quantos cases você já fez, eu vi, quantas palestras você já deu. Isso aí é um incentivo para cada pessoa e a gente aprende também. Você é um mestre também para fazer isso. Então, dos amigos assim, a gente sempre tira também essas boas coisas. E, como você disse também, a gente tira também resultado com a dificuldade, com o que dá errado. Para mim é um incentivo, isso aí. O que dá errado é um motivo para você refletir, estudar e saber por que deu errado e fazer um novo planejamento. E as pessoas que queiram realmente não desistir jamais. Entendeu? Tem sempre que acreditar. Errado não é feio, né? Exato. O erro, para mim, o feio da coisa é você permanecer e se ficar se vitimizando. Exato, correto. Entendeu? Eu não gosto de as pessoas chegar e começar a se vitimar e tal, porque isso não dá certo. Não, dá certo. Todo negócio dá certo, dependendo de quem está fazendo. Todo. Tá? Verdade. Mas é isso. Mas olha que papo gostoso, gente. Bom, hoje aqui no Fofoca de Negócio a gente está falando de amizade e empreendedorismo, uma tradição que não se apaga. E hoje nossos convidados são André Parente, chefe proprietário da Cachaçaria do Dedé, José Pinheiro, presidente do Grupo Real Equipamentos. E já a gente vai para o segundo bloco, mas antes fica aí com as ofertas da Real Equipamentos, aproveitando aí as ofertas do Boi Mumbai de Parintins, hein? O chão vai tremer e o festival de ofertas da Real será invencível. Confira! Balança eletrônica de 5.511 por 6 vezes de 734,80. Processador de alimentos de 5.762 por 6 vezes de 816,28. Freezer horizontal de 4.558 por 6 vezes de 683,70. Tudo em 6 vezes sem juros dos cartões. Real Equipamentos, parceria é a nossa tradição. Pode avisar, o chão vai tremer e o festival de ofertas da Real será invencível. Confira! Balança eletrônica de 5.511 por 6 vezes de 734,80. Processador de alimentos de 5.762 por 6 vezes de 816,28. Freezer horizontal de 4.558 por 6 vezes de 683,70. Tudo em 6 vezes sem juros dos cartões. Real Equipamentos, parceria é a nossa tradição.
Foi quando eu conheci o mercado, lá o mercado municipal de Minas, né? Foi quando eu me apaixonei mesmo pela cultura mineira, né? Pela gastronomia. E naquela época eu comecei a trazer ele doente, eu fui 3 vezes lá visitá-lo. Estava na obra lá do Parque 10, lá saindo de barraca para pastelaria. E aí, nessa época, eu fiz amizade, sou amigo até hoje da família lá. E enquanto a mãe dele estava viva, eu visitei ela até 2007. Ele morreu em 94, faleceu em 94, e eu fiquei indo visitar ela. Todo ano eu ia lá visitar. E comecei a trazer cachaça lá para a esquina do pastel ainda, e comecei a dar cachaça para um, para outro, né? E aí as pessoas foram... E aquilo foi movimentando a casa, e até um ponto que as pessoas começaram a conhecer lá a esquina do pastel como Cachaçaria do Dedé, que eu não sei quem deu esse nome. Dedé sou eu, e a coisa foi pegando, e graças aí, assim, o Paulo, eu tive assim, o prazer de me encontrar aí com a cachaça, né? E a cachaça virar um atrativo e um negócio para a gente e para a nossa região, né? Então, assim, tem muito carinho aí pela cachaça. Hoje nós somos fabricantes de cachaça, né? Mas aí essa história também não foi fácil, sim, porque de 91 até aqui, né? Nós temos uma estrada aí. E assim, o Paulo deixou assim um legado, né? De carinho, de respeito. Um dos pastéis que a gente tem até hoje no cardápio foi ele que deu a sugestão, que é o foguinho, que é uma mistura de um molho caseiro de tomate com presunto, queijo e pimenta. Então, assim, muita felicidade assim, de a vida colocar tantas pessoas boas na minha vida, sabe? Isso é muito bom. Não tenho medo de gente ruim, sabe? Porque acho que por elas eu rezo e peço que Deus dê inteligência, paciência. Você sabe que a coisa que eu mais desejo para as pessoas diariamente é 2 coisas que eu falo para Deus e o mundo. Lhe desejo paz e bem. Só isso. Excelente, que bom. Aí é o resultado da tua felicidade, do teu sucesso. Porque o teu coração é que rege tudo isso. E para quem está nos assistindo, a gente já está chegando à reta final do nosso programa aqui no podcast Fofoca de Negócios. E a gente vai de dicas. Dicas de sucesso, seu José, para quem está querendo empreender, tirar aquele sonho do papel, que está com medo, não está querendo ir. Qual é a dica que você dá aí para quem está nos assistindo, que quer começar um negócio ou ampliar? O que você diria? Olha, primeiro de tudo é você querer trabalhar. Porque sem trabalho você não consegue. Né? Nada, eu estou aqui na frente de uma figura, de uma personalidade que tem prova disso, o André Parente, meu amigo Dedé, que conhece muito bem isso, e ele tem essa mesma ideia, a mesma filosofia. Que tudo você se consegue com trabalho e dignidade, e acreditar no que está fazendo. E você que quer montar um próprio negócio, eu tenho uma dica muito fácil. É você ir na Real Equipamentos e escolher o que é que você quer montar. Quer montar um bar? Tem todo o equipamento da Real Equipamento. Quer montar uma lanchonete? Tem o kit completo. Quer montar um restaurante? Nada, Delta, sabe perfeitamente disso? Tem o kit completo para um restaurante. Quer montar um supermercado? Também. Nós hoje temos essa condição de montar um supermercado, que aproveitando a oportunidade, hoje nós somos distribuidor e representante de uma grande indústria, tá? É a Nacional Frios, tá? Que monta o supermercado de qualquer nível, tá? Então, e assim, uma panificadora, quer uma panificadora? Tem. Não quero montar tudo isso, eu quero um negócio, quero ser autônomo. Tá, então vai lá, pega um carrinho de lanche e vai para a esquina fazer um churrasquinho, que muita gente começou, que hoje eu conheço muita gente que tem um grande negócio que começou com churrasquinhos. O importante é começar. O importante é começar, acreditar e estar disposto a trabalhar. E vivenciar, não esquecer, e vivenciar 24 horas o que faz.
É isso aí. A receita é simples. Dedé, inovação e gastronomia. Qual é a dica que você dá aí para quem quer começar, para quem quer inovar? Quem que você orienta, fala, é por aqui? Sim, a grande dica que eu dou, eu falo isso para todo mundo, né, que quem empreender, principalmente na minha área, que é a área de gastronomia, para mim, depois da regra que o seu Zé fala, trabalhar, que tem uma diferença entre eu querer, a minha vontade e eu querer, né? Porque tem pessoas que falam, eu tenho vontade, não, você tem vontade ou você quer. Tem uma diferença bem grande isso aí. Mas para mim, eu acho que a minha chave de sucesso, né, tirando a parte do compromisso que eu tenho com meus funcionários, compromisso que eu tenho com meus fornecedores, né, a gente ser incomodado com o dia de hoje. Né? Eu sempre saio da empresa com o sentimento que eu podia ter feito um pouco mais. Né? Que eu preciso, para mim, se manter nesse mercado, para a Real Equipamentos chegar onde ela chegou, fatalmente, o que o seu Zé fez lá, quando ele abriu a empresa, há 46 anos atrás, que ele falou que ele era vendedor, comprador, com certeza ele está limpado muito chão da loja, muito banheiro, né? Não era errado, mas não é o que funciona hoje. O mundo deu uma girada gigantesca que hoje a gente tenta acompanhar essa loucura, principalmente na área da gastronomia. Todo ano eu vou para a feira para a FISPAL. Às vezes as pessoas, o que vai fazer todo ano na FISPAL? Alguma coisa, alguma fofoca boa lá a gente vai encontrar. Pelo menos uma. Com certeza. Né? Então, assim, nós temos aí que estar se atualizando, se incomodar, né? Se incomodar, que amanhã a gente precisa estar preparado para o dia de amanhã. Porque eu digo assim, o trem está passando. Quem não pegar o vagão vai ficando para trás. E assim, eu lamento quando você vê um monte de empresas aí, nossas aqui conterrâneas, que vão se perdendo ao longo do tempo. Eu tenho um verdadeiro pavor de virar uma lenda em Manaus. Isso aqui funcionou a Cachaçaria do Dedé. Aqui anos atrás tinha uma casa, isso eu falo há anos, eu tenho medo disso aí, não é medo, eu tenho trabalho para que isso não aconteça. Né? Para que a minha sucessão, minhas próximas gerações, porque eu digo, a minha empresa já é, assim, considero já que é minha, mas é uma referência da nossa região. E a gente tem que preservar uma região que todo mundo acha que nada dá certo e tudo dá certo. Tem grandes empresas, as lojas Bemol, vocês da Real Equipamentos, quantas já tentaram fazer o que vocês fazem, mas de repente não queriam fazer da forma correta. E qual é a forma correta para mim? É respeitar o cliente. Sim. Que as pessoas que acham que vivem de venda, elas estão enganadas. Empresa, tanto na área, seja qual for a área, isso é um pensamento meu. É errado ou não, não sei. O tempo vai dizer. Nós vivemos a de pós-venda. Porque eu só vou sobreviver se eu voltar para comer minha carne de sol, meu pastel. Porque se eu comer hoje e não voltar mais, eu estou afunhanhado, como diz o pessoal aí, né? Gente, olha, super dicas hoje aqui no Fofoca de Negócios. Hoje nós ficamos aqui com o André Parente, seu José Pinheiro da Real Equipamentos, André Parente da Cachaçaria do Dedé. Passa lá que tem um joelho de porco maravilhoso, né? E o foguinho aqui que ele acabou de dizer, vou passar lá para provar, hein? Você também tem que ir lá. Gente, para você que ficou aqui, anotou essas dicas maravilhosas, muito obrigada. Dedé, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Foi uma satisfação ter você aqui. Seu José, meu pai, que já falou aqui. Obrigada pela sua presença, foi muito bom. E obrigada a você que ficou aí com a gente. Boa noite e até o próximo.